Olha, a operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira movimentou os bastidores aqui em Brasília na quinta-feira. Aliados do parlamentar, do chamado Centrão, avaliam que essa ação, que foi autorizada pelo ministro André Mendonça, teria relação com a articulação política que levou à rejeição do nome de Jorge Messias para uma vaga no STF. A investigação também traz novos detalhes sobre a atuação do banqueiro Daniel Vorcaro, que, segundo a apuração, teria mandado recolher minutas de projetos de leis do interesse próprio na casa de Ciro Nogueira para revisão antes da apresentação no Congresso. Quem traz mais informações sobre essa operação, os bastidores da reação política e os detalhes da investigação é o repórter da coluna Andresa Matais, André Chalders. André, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvinte, telespectador do Contexto. Pois é, o que acontece, Rafael? A gente conversou nos últimos dias com pessoas do chamado Centrão, né? São esses partidos sem uma ideologia muito clara, que estão ali sempre buscando fazer parte do governo, para ver como é que eles estavam entendendo essa ação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira. Vamos lembrar, o Ciro Nogueira é um dos principais cardeais do Centrão, é o presidente do PP, né, que é o terceiro ou quarto maior partido do Brasil em número de parlamentares. E aí, depois da deflagração, havia uma certa perplexidade ali no Senado e muita gente estava interpretando a ação da Polícia Federal como uma retaliação por parte do André Mendonça pela rejeição do nome do Jorge Messias. Então vamos relembrar o que aconteceu. No dia 29 de abril, final do mês passado, o Senado rejeitou a indicação do AGU, do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Foi uma derrota histórica, gravíssima, primeira vez que isso acontece em 132 anos. Então, no Centrão, as pessoas questionaram muito o timing dessa decisão do André Mendonça, né? A representação da Polícia Federal já estava nas mãos dele desde o dia 10 de abril e, no entanto, o ministro esperou passar a sabatina e a votação no Congresso para poder deflagrar a operação contra o senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira em si, ele não foi a pessoa que articulou abertamente contra a indicação do Messias, né? Ele, na verdade, até chegou a declarar publicamente o voto dele para o Messias no começo de abril, mas, e aí, enfim, o governo, por exemplo, estava contando com os votos dele, né? Porque além do voto dele individualmente, ele é uma pessoa muito importante lá dentro, ele carrega muito peso, e aí tinha ali uns 6 ou 7 votos que estavam na conta dele, que ele iria trazer para a indicação do Messias e que no final não se concretizou, foi uma rasteira, né? Então, o pessoal no Senado ficou com a impressão de que a operação contra o Ciro Nogueira foi um recado também, não só para ele, para o PP, enfim, mas para o Senado como um todo, de que, olha, a gente não vai aceitar esse tipo de brincadeira, esse tipo de gracinha, né? O André Mendonça, apesar de ter sido indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo, era um grande defensor do Jorge Messias. Os dois são evangélicos, são de denominações diferentes, mas os dois compartilham a fé cristã evangélica. E até depois da rejeição, o Messias e o André Mendonça trocaram gentilezas ali no Twitter, né, no X, palavras de encorajamento. Então, o Messias fez um post ali meio que falando sobre a derrota, dizendo que aceitava a derrota com humildade, e o André Messias fez lá um desagravo. Ele falou: você seria um grande ministro, seu currículo é impecável, infelizmente não deu, mas tamo junto aí, fique bem. Então, quando ele foi rejeitado, o André Mendonça ficou bastante chateado também, porque era quem estava dentro do Supremo, era o principal encorajador, ali, apoiador da candidatura do Messias, né? Então, a sensação que ficou para o pessoal lá dentro é essa, de que houve um recado ali em relação à rejeição do Jorge Messias. Tem outras possibilidades também, Rafael, porque, embora o Centrão veja dessa forma, isso não quer dizer que eles sejam 100% corretos. Tem outras leituras sobre essa operação do Ciro Nogueira. Uma delas é a de que o André Mendonça teria ficado muito frustrado com os anexos da delação do Vorcaro. Então, o Vorcaro entregou para o Supremo, enfim,
os anexos da delação dele. Os anexos são uma espécie de cardápio da delação, é onde ele diz ali o que ele pretende entregar, quem ele pretende entregar e quais provas ele tem para apresentar em cada um dos casos. E aí não tinha nada ali sobre Ciro Nogueira, né? E isso daí é uma coisa que ficou muito na cara, assim, que ele estava tentando proteger aliados dele. E aí o André Mendonça falou, olha, vem cá, vocês não estão mencionando nada ou muito pouco sobre esse senador, mas a Polícia Federal, os investigadores que o próprio André Mendonça indicou, vamos lembrar, para tratar desse caso, eles já tinham todo um material sobre o senador da extração das mensagens do celular, né? Então, assim, como assim? A gente já sabe, a gente já está muito mais avançado do que vocês e quando chega a sua delação não tem nada sobre isso. Então foi uma forma também do André Mendonça mandar um recado pro próprio Ciro, dizendo, olha, você vai ter que entregar todo mundo, você não pode fazer reservas em relação aos seus aliados. Se você fizer isso, você não vai ter delação nenhuma e você vai voltar para Papuda, vai ser isso que vai acontecer com você. Aquela história, para ser delação é fácil, para ser premiada, Exato. Tem que realmente trazer ali a figurinha, aquela figurinha que brilha, tem que estar na delação para que ela seja premiada. Exato. André, quem quer rir tem que fazer rir, né? Exatamente. André, muito obrigado por participar aqui com a gente no Contexto. Vou já aqui olhar para minha câmera fechada para também dar tchau para o Felipe Monteiro, que a gente está chegando ao fim dessa edição. Felipe, semana que vem, não sei se eu tô com você, se eu tiver vai ser ótimo, mas se eu não tiver, desejo uma ótima semana para você. Ótima semana, Rafa. Prazer fazer esse programa com você hoje. Até a próxima. É isso, gente. Muito boa tarde. A gente volta na segunda-feira, a partir das 11 da manhã. Então se inscreve no canal para ficar recebendo tudo. Mas, não esquece, tem programação durante o dia inteiro. Tchau.